Anteriormente, a educação física não fica fora do contexto da história do Brasil. A gente tem que lembrar que a cada governo, a cada nova política, há uma transformação. Não é isso? Desde a década de 70, como eu falei, na questão onde era voltado para o militarismo e só compreendia o esporte de alto rendimento. Nós temos, por exemplo, uma marca que é a Copa de 70, que ocorreu exatamente para comprovar isso. Vivemos naquele momento uma grande explosão política e naquele momento ali foi acobertado com a Copa do Mundo de 70. Isso sempre foi utilizado como propaganda política partidária, o nacionalismo e o método desportivo. Me lembro bem daquelas minhas aulas, Antes tínhamos que cantar um hino nacional, depois íamos para uma quadra improvisada, em fileiras, das corridas ao redor da escola, dos exageros de polichinelos e abdominais. O foco era a aptidão física na época. Sobre a questão dos avanços e dos retrocessos, sim, é claro. A gente pode ver do militarismo, não é isso? A revisão das novas concepções pedagógicas na área de humanas e a inclusão social, certo? Esses foram os avanços que eu acredito na questão para frente, a fazer esse paralelo, pois nós estamos nesse momento no contexto atual, voltando realmente às antigas, Os retrocessos estão aí entre linhas, que nós devemos, na questão para frente, abordar sobre esse assunto. Na minha opinião, nenhuma disciplina é igual a outra disciplina. Porém, elas poderão estar na mesma área educacional, que é o caso da educação física, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação. São disciplinas de linguagens e códigos, que há algum tempo atrás não era chamado de disciplinas, são matérias, assim como na universidade, na época que eu estudei, nós chamávamos de cadeiras, certo? É uma questão de nomenclatura, Mas isso não impede que elas se correlacionem uma com as outras, Nós podemos estudar a educação física junto com outras disciplinas. Por que não? Mas torna viável. Se nos desse mais infraestrutura para isso, com certeza seria uma saída para essa crise que vivemos atualmente. Quero abordar também que a educação física ela vai além, em sala de aula, das outras disciplinas, porque acredito que ela é a única que tem a teoria e prática, A gente aborda a teoria e a prática, coisas que antes não tínhamos, Antes, na educação física era voltada apenas para no contraturno, separando meninos e meninas. Hoje nós trabalhamos coletivamente, Não há discriminação. Tudo isso para mim é considerado um avanço. Essa busca constante, vem dos nossos colegas, pesquisadores de educação física. Essas transformações ocorrem porque ocorrem também os estudos dos profissionais da área. E eu espero com esse relato colaborar também para esse processo. Ora, o que dizer da MP 746/2016, que trata da reforma do ensino médio? Ora, como toda medida provisória, ela veio para abalar, tanto de um lado como do outro, Na minha opinião,
ela veio para alterar alguma coisa. No caso, alterou a lei 93/94/2016 e a lei do Fundeb, né, que é a lei número 11.494/2007. Tudo isso amparado pela Constituição Federal no seu artigo 62, que trata: os currículos dos cursos de formação do docente terão por referência a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ora, na conjuntura atual, onde o país mal investe em educação, os recursos do pré-sal destinado para a mesma foi interrompido, eu diria que é mais contras do que prós. Ora, não podemos permitir que essa reforma do ensino médio coloque nossos estudantes para o trabalho escravo ou mão de obra barata, na contramão da preparação de um cidadão que se tem autonomia, desprezando o quê? As disciplinas de humana. Isso para mim é um retrocesso. Isso é autoritarismo. Um autoritarismo de um governo que não respeita as classes. Na minha opinião, precisamos sim de uma reforma profunda. Não essa agora cobrada atualmente, né? Essa reforma, eu faço uma nova pergunta. Reforma para quem? Para quê? Por quê? Quais são os interesses? Reitero ainda. Essa reforma, ela teria que ser uma reforma realmente profunda, mais estudada. É necessário, sim, uma reforma educacional desse porte, mas ela tem que ir lá no fundo, ela tem que ser bastante investigada, pesquisada, consultada, certo? E a gente sabe que esse governo que está aí atual não tem interesse sobre isso, né? O governo atual, ele quer retrocessos. Não é só nesse campo educacional, todo mundo está vendo aí, depois do golpe de 2016, né? A conjuntura do Brasil mudou, né? Os interesses são outros. Porém, a reforma poderá até ter começado com os interesses realmente lógicos, mas no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Resumindo, acredito que essa medida provisória, ela vise apenas índices educacionais, certo? Então, a gente sabe que ela flexibiliza, né, a disciplina, e sem educação física não há formação completa do cidadão. Amplia a carga horária, olha aí, plano proposto, né? Não é isso? E aí, urgência para melhorar os índices, sem se preocupar com a aprendizagem, isso para mim é uma medida provisória autoritária, tá? E é o seguinte, autoritarismo não leva a lugar nenhum, né? Sem essa compreensão, sem a conscientização, não há caminho, tá certo? Então é isso, professor. Eu espero que tenha ajudado um pouco, né? E já termino aqui esse vídeo sem editar, viu? Desculpa aí as falhas, né? Nós estamos no mesmo barco. Os prós e os contras desse ponto específico da medida provisória em relação à nossa disciplina arbitrária, autoritária, ok? E me solidarizo com todos os meus colegas, os professores de educação física do Ceará, do Brasil, que devemos nos unir nesse momento, darmos as mãos, porque vem muito mais chumbo grosso pela frente. Isso aí foi só o começo, só bater o centro, né? E eu espero que essa juventude faça a revolução no sentido da melhoria na qualidade
da educação brasileira. Tá bom? Grande abraço.